Sejam muito bem-vindas ao podcast Mulheres Formidáveis, um canal de escuta, acolhimento e superação. E hoje eu quero agradecer a Deus, agradecer aos 203 inscritos no canal. Muito obrigada, muito feliz por mais esse episódio e muito feliz também por essa convidada que está aqui comigo, que vai compartilhar tudo, toda a vida dela, a história de superação. É uma história linda, então eu quero pedir para você, minha querida mulher formidável que está conosco, continue acompanhando o depoimento dessa mulher e de todas as mulheres que já passaram pelo canal. Nos siga lá no Instagram, deixe o seu joinha para ajudar o canal e curta e compartilhe. Mas hoje eu quero apresentar para vocês ela que é apaixonada por desenvolver e inspirar pessoas, apaixonada também por uma gastronomia afetiva, que ela vai explicar tudo sobre isso. E também ela auxilia a mulheres a encontrarem a sua verdadeira essência. Hoje eu estou aqui com muito carinho, é uma honra recebê-la, foi um prazer conhecê-la também. E eu quero recebê-la com muito carinho, com muita honra. Ela que é formada em comunicação social e pós-graduada em marketing, empresária no ramo da gastronomia afetiva e fundadora do movimento Mulheres de Essência. Nesse episódio, nós vamos bater um papo sobre gastronomia afetiva e mulheres de essência. Seja muito bem-vinda, minha querida Letícia Ribeiro. Obrigada, Jo. É um privilégio estar aqui. Obrigada pelo convite. Agradeço a todos que estão assistindo aqui, todas que estão assistindo. E eu tenho certeza que o Senhor vai conduzir essa conversa, né? Tenho absoluta certeza, Letícia, porque Ele está no controle de todas as coisas, né? Sim. Muito obrigada mais uma vez. Estou muito feliz de tê-la comigo, tá? E as nossas convidadas, as mulheres formidáveis que estão agora nos acompanhando, vai conhecer um pouquinho da história da Letícia. E eu quero já iniciar, Letícia, com uma pergunta, né? Com algo que eu falo para todas, para que você fale aí para as nossas convidadas que está acompanhando no canal Mulheres Formidáveis. Quem é a Letícia Ribeiro? Bom, eu gosto de sempre falar assim que a Letícia, ela é uma mulher de essência, ela é uma filha amada, porque isso é quem eu sou. Aí depois tem as minhas atribuições, né? Eu sou formada em comunicação social com habilitação em rádio e TV. Tenho pós-graduação em marketing, hoje atuo como empresária na gastronomia afetiva com a Lume Doce, Café e Vai Eventos. contar já já para É. nós o que é isso. E um movimento que eu gosto de dizer que é um ministério, né? Um movimento itinerante, que é o Mulheres de Essência, que eu atuo com eventos ao longo do Brasil, pelo Brasil, ajudando mulheres, e tenho várias mulheres pelo Brasil mesmo me apoiando nisso, para fortalecer outras mulheres. Eu acredito que quando uma mulher se levanta, ela levanta outras milhares de mulheres, né? Milhares de mulheres, é verdade. Olha, parabéns, Letícia. E assim, o que me chamou muito a atenção foi que quando eu perguntei, Letícia, qual é a sua biografia? E Uhum. você já começa dizendo assim: eu sou filha amada. Ela já entende qual é a essência dela. E aí explica, né? Mulheres de essências. Ela entende essa essência de filha amada. Assim, foi algo tremendo. Eu falei, realmente, ela entende, ela sabe quem ela é, filha amada. Ela e todas vocês, mulheres formidáveis que estão nos ouvindo agora, vocês são filhas amadas do Senhor. Então, vamos continuar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, tá? Fica Sim. bem tranquila. Eu gostaria de perguntar, já começar perguntando para você, posso te chamar de Lê? Claro, com certeza. Como que a sua formação em comunicação social, né, e pós em marketing, mudou o caminho para a gastronomia afetiva, um ramo tão emocional, né? Emocionante esse ramo, né? Sim. Como é que isso, com a sua carreira, a sua formação, transformou isso em gastronomia afetiva? Explica pra gente. Sim. Bom, eu tenho uma carreira, eu atuava na indústria farmacêutica, sempre na área de comunicação e marketing. E aí, durante a pandemia,
eu recebi uma direção de Deus mesmo, uma mudança. Primeiro, uma mudança de geografia, que eu sou natural de São Paulo, mas o Senhor me enviou para Foz do Iguaçu. Então, eu fui morar no Paraná e ali começou todo um processo de transformação. Eu falo do resgate da minha essência, de quem é a Letícia. E quando a gente fala de essência, a gente fala de origem. Voltar à origem, não a um Isso. passado, né? Um passado às vezes de dor, não, a origem, quem Deus criou a Letícia para ser. E eu tinha sonhos, sonhos engavetados, vamos dizer assim, e um deles era abrir a Lume Doce, que hoje é junto com a minha irmã, quem está na parte ali à frente da cozinha mesmo, da comida em si, é a minha irmã, e eu na parte do marketing, da administração. Então, a partir desse momento que começou esse processo interno, eu entendi que era um caminho novo que Deus estava querendo que eu trilhasse. E daí, ali em Foz mesmo, já iniciou esse desejo de empreender. E aí foi quando eu me desliguei já da indústria farmacêutica, voltei para São Paulo e eu e a minha irmã, e a minha tia também agora conosco, nos juntamos e falamos, vamos abrir a Lume. E aí todo um processo, né, Jô? É claro que quando a gente vai Sim, claro. empreender, é um passinho de cada vez, é uma construção, erros e acertos, mas eu falo que realmente foi propósito. Porque antes, é uma coisa que eu gosto de dizer, que antes da gente ter sucesso, precisa ter sentido. Então, a Lume tem sentido porque ela traz esse resgate. Eu gosto de falar de resgate, né? Resgate da Sim. essência, resgate daquela comidinha da família caseira, de trazer a criança A criança interior. interior. Então, memórias afetivas. E a comida, ela tem muito isso, Que né? história linda, né? E foi inspiração de Deus, né? Sim, Para que esse propósito, através da sua formação, unisse sim, também, né, com o propósito que é o seu chamado, tenho certeza sim. absoluta, né? E aí juntou os dois e Deus está aí abençoando. Já tive o prazer de estar junta com você, né? Num Verdade. espaço lindíssimo. E eu fico muito emocionada de saber que Deus tem agido, sabe? E algo maior, coisas maiores irão Amém. acontecer através desse projeto. Né? Então ela respondeu, né, como é que foi aí, como é que juntou a comunicação social com o marketing. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta. O que é gastronomia afetiva para você e como você diferencia de um negócio comum na comida? Sim, eu acho que é um pouco do que eu comentei agora, né? O Sim, resgate da nossa criança interior, de usar a comida com propósito. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz com um propósito que faça sentido para nossa vida e para a gente fazer o bem para o outro, porque eu trago esse conceito na comida, né? sim, Você trazer o afeto, o amor, porque quando a gente faz algo com amor e não só a comida, qualquer coisa, qualquer né? coisa. É diferenciado. Então, eu trago nesse sentido. A gastronomia afetiva, ela é para abraçar as pessoas, ela é para trazer esse acolhimento, esse cuidado. Então, não é só uma Uma comida, comida. mas é realmente com carinho. Até nossas louças, tudo ali é de coração, tem um afeto, tem uma questão mais meiga. Então, é isso que a gente procura trazer na Lume. Exatamente, e eu sou prova disso, senti isso, porque já estive lá no espaço da Lume, né? E realmente a gente, até quando vai comer, a gente sente algo diferente, porque é o que você diz, quando a gente faz com amor, a comida pode não ser das melhores, mas quando você coloca o seu amor, fica gostosa, fica Sim, boa, né? Você perfeito. sente a diferença. Não é É isso? isso. Muito bom, parabéns mais uma vez, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você vai falar, né, dos desafios que você enfrentou, né? Porque a gente sabe Sim, que empreender no país que a gente vive não é fácil. Sendo mulher também não é fácil, sim. né? Então, como é que foi isso? Como é que você superou? Quais foram os desafios? A gente enfrenta desafios todos os dias, né? Eu tenho enfrentado desafios, mas é aquele negócio. Quando Deus ele confirma o propósito, Sim, tudo dá certo. Não é verdade? Então, eu verdade. queria que você falasse um pouquinho para as nossas ouvintes quais foram os desafios
E como você superou isso? Porque tem muitas mulheres formidáveis que estão nos ouvindo e, de repente, ela está começando agora nesse mundo do empreendedorismo e está enfrentando desafios, né? Como é que você superou? Fala um pouquinho para essas mulheres que estão começando agora a empreender, mas, e, de repente, está até pensando em desistir, mas a Letícia vai falar para Sim. você que ela superou. Bom, são alguns caminhos, né? Mas eu falo que, em primeiro lugar, a fé para a gente superar. Mas trazendo a questão da liderança. Primeiro, liderar a si mesmo. Então, dos desafios que a gente tem quando vai empreender é governar as nossas emoções, é quebrar o medo, porque quando você começa um negócio, vem vozes de tudo quanto é canto para Muitas falar. vozes. Faz desse jeito, não, faz do outro. Eu sei como é isso. Então, e aí a gente precisa, é aquilo, ter a nossa identidade firmada no Senhor, porque Sim, se Ele deu a palavra, se Ele deu a direção, Ele vai sustentar aquilo. E exatamente. então a gente precisa buscar nele. Senhor, qual é o caminho agora? E é claro, nós precisamos ter mentores. Eu Sim, sempre falo isso, mas não é ouvir todo mundo. Eu gosto de trazer a história de Jesus mesmo para isso, sabe, Jô? Porque Jesus, ele caminhava pela multidão, sim, mas ele andava com 12 e ele tinha três que eram íntimos. Então, não era da multidão que às vezes Jesus escutava alguma ou mostrava algo íntimo. exatamente. Então, a gente também precisa ter essas mesas diferenciadas, né? Sim, E entender que no nosso negócio, quem pode dar esse pitaco, quem pode nos ajudar a direcionar. Então, essa primeira liderança interna, autoconhecimento, sim, entender quem eu sou de fato e governar as minhas emoções. Depois, liderança de pessoas, que a gente tem. Talvez no começo você não tenha uma equipe, mas ainda assim você vai ter que ter uma gestão de clientes, de buscar mesmo vender o teu negócio. Dos exato. desafios para mim era a venda. Por mais que eu sempre trabalhei com comunicação e marketing, mas era muito mais voltado para marca, para Sim, posicionamento e não para venda efetiva. Então, isso foi um desafio. E eu tive que superar fazendo, buscando uhum, conhecimento. E a sim, gente só quebra as barreiras com o conhecimento, trazendo mesmo revelação sobre aquilo. E aí eu exato. fui estudar. Literalmente estudar, entender sobre o mercado que eu estava atuando, sobre a localização onde estava o meu negócio. Então, tudo isso a gente precisa de conhecimento. Não é só, eu vou empreender. Não, eu preciso buscar entender o que eu estou fazendo. Sim, E aí, em terceiro ponto, é os processos. Então, entender, eu não sei se o negócio das mulheres que estão nos assistindo tem estoque, questão de logística, de entrega, toda a demanda, qual é o processo que você recebe a demanda, como você atua com a finalização, como você cuida do seu cliente, como você responde o seu cliente. exatamente. Aí entra a gestão, né? Você Exatamente. precisa liderar, você precisa administrar, você Administrar. precisa organizar. É Tudo a isso. questão de organização, né? Sim, Conhecer os seus clientes, não isso. é? E aí, às vezes, um dos desafios também que eu gosto de trazer na área do marketing é o tráfego pago. Às vezes as mulheres começam um negócio e investem horrores em tráfego pago, e aí os clientes vêm, só que aí clientes muitas vezes que não estão qualificados para dentro do teu mercado, então já começa ali uma segmentação, porque você não sabe o seu público, Exato, não então você conhece? já não conhece, então você já coloca ali algo errado, e aí, quando chega, tem um atendimento ruim. Então, o tráfego pago ele não vai fazer milagre. Eu vejo muitas pessoas falando, vem que Ah, vai ter um monte de cliente. Mas não é é melhor ser assim. orgânico, né? Exato, mas assim, você pode fazer, mas Sim, com com estratégia. Então, foi estratégia. um outro desafio que eu tive que superar sobre o meu negócio, porque para eu entender e aí sim buscar os clientes que tinham sentido para o negócio, porque às vezes a gente quer atender todo mundo, Exatamente. só que não é. Porque tem aqueles que não vai se identificar com o seu Exato. produto, né? Sim. Então, isso é importante o que você disse. Outra É. coisa muito importante que você disse foi você saber liderar as suas emoções. Porque pode ser uma Sim. empresa multinacional, mas se a pessoa ela está
doente Sim. emocionalmente, ela não consegue administrar e organizar, principalmente, né? Eu tive que aprender isso, essa questão de primeiro organizar a minha empresa interna. Nós Sim. somos, a gente coloca, É. né, como uma empresa interna, emoções, né, pensamentos e tudo isso que faz parte, né, para que a gente possa Sim. administrar tudo, nossa casa, nossa empresa e tudo aquilo que está ao nosso redor. Isso é muito importante. Então, você, mulher formidável, cuide da sua saúde emocional, cuide de Sim. você, não é, Letícia? Muito Sim. importante isso. Olha a Perfeito. história da Letícia, gente, coisa linda. Inspiradora, estou aprendendo com É. você. Cada mulher que vem aqui eu aprendo e tem sido muito valioso para mim, é uma experiência. Esse momento que a gente fica aqui, porque no dia a dia a vida está tão corrida, as pessoas estão ansiosas demais, né, Lê? Sim, E demais. isso para mim aqui é um propósito muito lindo, de ficar aqui 30, 40 minutos conversando, conhecendo a sua história. A sua história de superação, para mim, isso não tem preço. Então, muito obrigada por estar conosco hoje, compartilhando a sua história. Eu que agradeço, Jô. Vamos lá, então, para mais uma pergunta. Você falou, né, dos desafios, não foi fácil, não é fácil mesmo, mas nós não podemos desistir, né? Como foi que eu vou falar um pouquinho agora para você falar para gente como é que surgiu o movimento, né, Mulheres de Essência, e qual foi o impacto que ele já causou na vida de outras mulheres? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que ele causou um impacto na minha vida, né? Porque Primeiro, né? eu gosto de dizer que uma ferida curada é um ministério aberto. Olha, Então, começou comigo, né? sim, Curando o Senhor, curando a minha essência. Né? No começo da nossa conversa, eu comentei que eu fui para Foz e lá realmente eu tive um encontro diferenciado com Deus. E eu gosto de falar sobre isso porque eu já frequentava a igreja há mais de 8 anos. Só que muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não somos igreja. A gente não exato. tem uma intimidade com o Senhor. Eu conhecia um Deus de ouvir falar, mas não de um pai, de eu saber que eu era filha Amada? amada. Então, começou em mim. E daí eu tive uma experiência lá no meu apartamento mesmo com o Senhor. Ele era como se eu ouvisse 12 mulheres, 12 essências. E aí eu me espantei, porque Olha foi que uma, profético, né? foi uma experiência assim. Eu falei, vou buscar no Senhor, comecei a orar. E daí surgiram 12 lives no Instagram com 12 mulheres reais, assim como esse podcast aqui com propósito para ouvir mulheres, mas vinculando com a essência de mulheres bíblicas. Então a gente falou sobre Raabe, a essência, né, de posicionamento, porque ela se posicionou. Axa, Sim, mulheres que muitas vezes não são tão faladas nos cultos, na igreja. E exato. ali a gente teve esse momento de live. E dessas lives, as próprias mulheres falaram: Lê, vamos criar um evento? Eu acho que faz sentido, né, para a gente trazer ministrações, palestras com relação a isso. E ajuda. E é um evento, eu gosto de dizer que é a porta para cura, a porta para libertação, a porta para o encontro com Jesus. Sim. E daí, e com a nossa essência. E daí surgiu o primeiro evento em São Paulo, e isso foi em 2022. Hoje nós vamos ter já a 12ª Olha edição que do maravilha. evento. Deus é bom. Deus é muito bom. E eu olho para trás e eu falo assim, Senhor, Ebenezer mesmo, até aqui o Ebenezer. Senhor me ajudou, porque tem sido uma jornada incrível. Eu Que falo que é uma lindo. jornada de resgate Sim. de mim, comigo e o Senhor e com essas mulheres. E já no primeiro evento a gente teve testemunhos. É tão maravilhoso, sabe, Jô? Ter mesa com essas mulheres que foram no evento e algumas falarem, Lê, quando eu comecei aí, eu não me olhava no espelho. Tinha mulheres que não. Porque o primeiro a gente deu um espelho de brinde Para elas se para elas olharem. se olharem. Olha E que coisa. fizemos uma dinâmica mesmo para ter um momento ali. E elas falaram: eu fui curada nisso porque eu não conseguia me olhar. Eu me achava gorda, eu me achava feia. Muitas. Tem uma que tem um testemunho lindo sobre maternidade, porque depois que ela teve. Maternidade é uma bênção, É uma mas bênção de ela Deus, né? mas ela se perdeu, ela não se reconhecia mais. Ela era a mãe. Agora, o restante, como mulher, como Só mãe. esposa, ela não sabia mais.
E ali no evento, trazendo. A gente tem palestras de psicólogas, de psicanalistas, temos a palavra, tudo baseado em princípios Princípios bíblicos bíblicos. mesmo. E ali ela mesma conta que começou a se encontrar novamente. E Que lindo. quando se acha, ajuda a achar outras, Ajuda a né? achar outra. E esse também, Lê, é o propósito desse podcast, é o Sim. próprio Espírito Santo, né? Assim como te inspirou, também me inspirou, em cima do Salmo 139, né? Quando ele fala que nós fomos feitas de uma forma terrível e formidável, né? Terrível no sentido de ser maravilhosa, Maravilhoso. especial, né? Então, quando a mulher entende a sua essência, ela não aceita outras vozes dizer o contrário, né? Que ela não Sim. pode, que ela é inferior, que ela é gorda, que ela é feia, que ela é baixa. Não, você é tudo aquilo que Deus diz que você é. Você é filha amada. Você tem a essência de Jesus na sua vida. E quando a mulher entende isso, ela se descobre. Ela se descobre, né? E é isso que você falou. Uma se descobre, que descobre a A outra, que outra. descobre a outra e que descobre multidão de mulheres de essência e mulheres Isso. formidáveis. Nossa, eu estou impactada. Eu estou me segurando para não Perfeito. chorar. Não, e o legal, Jo, é que assim, é sempre tendo Cristo como o foco. Base, É, direção, porque tem muitos movimentos, hoje tem muitos movimentos de mulheres, a muitos. gente sabe disso, de Sim, ajuntamento, mas qual é a motivação desses o ajuntamentos? Qual é propósito. o propósito? É o que a gente começou a falar aqui. Quando tem Exatamente. sentido, quando tem propósito, quando tem, de fato, a busca pela origem daquilo que Deus criou você, aí sim faz sentido ajuntar, faz sentido alguém se posicionar para falar. Porque eu falo que não é sobre mim, não é sobre as mulheres, mas é sobre o Senhor. Sobre ele, sempre. Sempre. E esse é o propósito, é o nosso chamado, o meu chamado, né? Sim. É fazer com que ela entenda a sua essência, né? Fazer com que ela entenda que ela é filha amada. É E quando isso. ela entende, quando Deus também me inspirou para e me deu o nome Mulheres Formidáveis, foi nesse sentido, de que elas entendessem de quem de fato elas eram, elas são, né? Porque são muitas vozes, aquilo que falou, são muitas vozes, né? E muitas mulheres estão sofrendo de depressão porque, de repente, ouviu uma voz falando algo que ela não é. Não é verdade? Exatamente. Então, muitas pessoas doentes emocionalmente, porque têm dado ouvido a palavras que não é verdade. A verdade é aquilo que Deus diz sobre você. Você é filha amada, você é extraordinária, você é linda, você é maravilhosa, você é formidável e você é uma mulher de essência. Perfeita. Perfeito. Lê, e continuando nosso bate-papo, a gente já está aqui há 26 minutos. Eu não vi Olha, passar. não, nem Tá eu. muito bom. Tá vendo quando que a gente teria esse tempo, né? Sim. Ó, deixa eu te perguntar então sobre esse movimento, né, das mulheres de essência, que é lindo. Eu sei que eu sou uma mulher de essência, já me Sim. descobri. Aham. E para essas mulheres que querem empreender com propósito, qual o primeiro passo que você recomenda para ela, né? O que que você diz para ela? Ela quer estar começando a empreender com um propósito, tem que ter um Sim, propósito, tudo. O tem. que que você recomenda para essas mulheres? Acho que em primeiro lugar é buscar de fato o conhecimento. O que que ela quer fazer? Então, ela estudar. Ah, eu quero empreender na confeitaria, ou não, quero fazer alguma outra coisa. Então, eu vou buscar entender sobre esse mercado, iniciar mesmo, guardar um pouco de dinheiro. Eu não sei qual é a situação hoje. Se você vai começar a empreender ainda estando como CLT, então guarda um pouco de dinheiro antes, começa junto, né? Vai Sim, tentando fazer junto para você ter capital, para você ter uma reserva de emergência. Então é importante isso para não começar no desespero. sim. Mas às vezes muitas começam na necessidade. Que também tá tudo certo, porque não tem a fórmula. Só que você vai se descobrindo. É aquilo, não estagnar. Achar que o que eu tô ganhando hoje tá bom. Não, eu vou buscar conhecer mais do meu cliente, Aperfeiçoar, né, o aperfeiçoar, conhecimento. estar em mesas que façam sentido. É aquilo que a gente falou. Exato, Tem as vozes que vão te atrapalhar, que é normal, exato. isso para a vida, né? Sempre vai ter, não só empreendendo, mas as mesas que vão te aconselhar,
Então busca palestras, livros. Que faz sentido dentro daquilo que ela quer Dentro Empreender, empreender. exatamente. Tanto empreender quanto se conhecer, que é aquilo que a gente comentou, do Sim, autoconhecimento. autoconhecimento. Porque nós somos a nossa primeira empresa. Então, Exatamente. muito do que a nossa empresa, para onde ela vai, está dentro de nós. Porque é o Sim, que eu vou me esforçar, a minha motivação, as pessoas que vão estar ao meu lado. E assim, orar. Né? Eu acho que sempre. sempre, porque é aquilo, o Senhor vai direcionar, o Senhor vai falar se aquelas pessoas que estão ao seu lado é para permanecer ou se não, se ele vai tirar, Exatamente. E tem mesas que não é nem para você estar. nem para Que estar. às vezes você acha que é. E eu tive essa experiência, né? Sim, De repente até você rever a sua agenda, porque tem muitos convites, mas de repente aquele convite não tem o não propósito. tem. Então você vai estar ali naquela mesa, mas você vai estar perdendo tempo, você não vai estar investindo em tempo. Não sei se você É concorda isso, comigo, Lê. super, São é isso muitas mesmo. mesas, mas É, porém você tem que ver se essa mesa faz faz sentido e sentido. tem um propósito dentro daquilo que você está empreendendo. É. E se está Faz alinhado sentido? aos seus princípios mesmo, Sim, Jô. Perfeito, exatamente. é isso. Porque hoje tem convites para tudo, tem conteúdo para tudo Para nas mídias tudo. sociais. Sim, Então, é aquilo. Qual é a sua estação? O que que você vai, qual é o seu tempo? O que você está vivendo? E dentro daquilo que é o seu princípio, é o seu propósito. Então, comece a consumir isso. E aí, porque propostas vão vir de todos os muitas. lados. Ontem mesmo eu postei assim, não abra mão do seu propósito por uma proposta. Então Exatamente. é aquilo, qual é o meu foco? Porque se eu tenho foco, se eu sei quem eu sou, se eu sei aquilo que de fato eu quero fazer no meu empreendimento, eu entendo quais são as propostas que eu vou aceitar que vão fazer E sentido. que vai fazer sentido É, para você, né? Eu também exato. costumo dizer que. E outra também, a gente não precisa se vender, mas vamos dizer assim, Sim, para caber no propósito do outro, é isso. né? Você tem que saber claramente qual é o seu propósito, qual é a sua essência e quais são os seus princípios, né, Sim, Lê? Faz todo sentido. perfeito. Jô, só para compartilhar algo que você falou. Sim, Eu gosto de trazer as mulheres, né, da Bíblia. E Agar e Sara, elas representam exatamente isso. O que que é cooperação e o que que é competição. Então, exato. hoje a gente vê muito isso. Porque a outra está crescendo mais do que eu. Tá fazendo, às vezes tá no mesmo mercado, tá fazendo a mesma coisa. Igual o que eu falei, tem vários movimentos de mulheres. Muitos Só que eu movimentos, não né? estou competindo porque o propósito é cooperar para o reino avançar. Então, e a mesma coisa é o meu negócio. Eu não vou ficar olhando para o concorrente, eu vou olhar para o meu, dentro do meu propósito, Deus vai dar os meus clientes, Deus vai me destacar naquilo que eu estou fazendo. Então, é importante a sua motivação estar alinhada também nisso. Exatamente. Eu postei algo hoje no meu Instagram, falando exatamente isso, que a gente não precisa competir. Sim, Precisamos estar juntas para crescer juntas e levantar é outras isso. mulheres, né? Ajudar outras mulheres. Infelizmente, a gente vê que tem muita competição no mercado, mas é você Muita. olhar para o seu propósito. Sim, Não é isso? perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Continuando, eu queria te perguntar agora. Qual foi o maior aprendizado, né, da sua trajetória que você compartilharia com uma mulher formidável, né, em início de carreira? Está iniciando na carreira, me fala um aprendizado aí dentro da sua trajetória, né, desse processo aí todo. Eu acredito que seja não deixar a síndrome da impostora prevalecer. Porque no começo da minha carreira, eu ainda tinha muito essa questão de, eu não vou conseguir. E isso não só empreendendo, na minha carreira como executiva, porque eu saí da indústria, eu já era executiva, eu tinha uma equipe Sim, grande. Então, muitas vozes que eu deixava entrar no meu coração, até pelo fato de ser mulher. sim. Porque tinham muitos homens executivos ali e aí tentavam calar a minha voz em alguns momentos, né? Tem aquilo de na sutileza você Sim. corta a frase, você não É deixa a falar. misoginia, né? Exatamente. Misoginia, isso se chama, né? Então, isso muitas vezes acaba minando aquilo que eu tenho de talento, que eu sei que eu posso fazer, mas aí você vai ouvindo isso, deixando entrar,
e não se sente capaz. Então foi algo que eu falo que eu superei, que Deus curou em mim, de fato, na minha identidade, para iniciar e hoje falar, não, eu consigo fazer dentro do meu propósito, o Senhor me sustenta. É claro que vai ter muitas vezes o medo, o frio na barriga. E faz parte, E tudo faz bem, parte, né? né? E vencer a timidez. Nossa, quando que eu imaginei estar no podcast, estar Deus vai palestrando? fazendo as coisas, né? Você não entende, mas ele vai Palestrando fazendo. para as mulheres. Eu nunca. Até eu gosto de contar que no primeiro evento, Jô, eu tive que usar aquele microfone que é o lapela. Lapela. Porque se eu segurasse, eu Tremia muito. tremia de nervoso. Então, tudo isso foi um processo. E muitas me perguntam, Lê, como eu venço a timidez? Como eu venço orar em público, né, para as pessoas? Sim. Então, a questão da timidez tem que ir fazendo, né? A ação cura o medo. Você vai se movimentando e aí Exatamente. você vai se aperfeiçoando, vai buscando curso também, vai buscando ler e aí Deus vai abrindo, Aperfeiçoando, né? aperfeiçoando. Aperfeiçoando. E aí a questão da oração, que era uma outra coisa que eu tinha também de medo de orar na frente das pessoas. E isso foi curado, de fato, na intimidade com o Senhor. Eu falo que Sim. quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Então, se eu estou orando mais no secreto, Mais unção, mais mais unção, mais autoridade. autoridade, daí flui. Vai sendo algo automático para você orar Que na lindo. frente das Porque é ele que pessoas. nos capacita, É né? ele, que não é nada sobre nós. É só deixar ele Exatamente. fluir. Ele capacita quem ele chama, É quem ele isso. quiser. E foi muito importante você falar essa questão de querer calar, né? Ou de cortar de repente. A Sim, gente vê muito, acontece muito sim. esse tipo de coisa, mas graças a Deus, nós mulheres temos vencido isso, né? E é isso, não nos calar. Nós temos voz, né? E quando eu digo que o Mulheres Formidáveis é um canal de vozes poderosas, histórias reais com mulheres reais. A Letícia está aqui compartilhando essa história linda dela, essa trajetória, sabe? Me impacta, assim, eu tô aqui, assim, me segurando, sabe? Mas é uma lição, é um aprendizado muito grande que muitas mulheres, nesse dia, com o seu depoimento, Lê, seu depoimento acompanhe e alcance, né? Todas as mulheres que vai ouvir, né, através do canal do YouTube, @Mulheres Formidáveis. Eu quero te pedir para que você, mulher formidável, deixe o seu link, deixe o seu comentário, compartilhe o canal, né, com outras mulheres, porque vai servir de inspiração. A história da Letícia, a história da Marlene, a história da doutora Cíntia Beltrame, que já passou, ela foi a minha inspiração para iniciar esse podcast. São histórias poderosas, sabe? E que vai inspirar outras mulheres, vai ajudar outras mulheres. Esse é o propósito. Então, nos siga lá no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like mais uma vez, compartilhe para que o canal cresça e para que o YouTube entenda que os assuntos, os depoimentos são bons, são relevantes para muitas mulheres. Perfeito. Então, vamos continuar aqui. Nosso tempo está Tá acabando. Meu Deus, acabando. vamos correr aqui. Então, eu quero te pedir mais uma coisa. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma receita, né, ou história de prato que representa a sua essência e o poder transformador da comida. Você Uau, consegue? nossa! Que Gente, prato é esse esse? pegou. Bom, eu acho que tem dois que eu vou brincar com a questão do salgado e do doce. São gordices, igual eu gosto de falar, não é? Porque a Letícia representa muito isso, né? O meu nome representa alegria. Alegria, eu sei. Então, tem duas coisas que eu gosto muito e que eu sei que representam alegria para as pessoas, que é o brigadeiro e a coxinha. Meu Deus, que coisa boa, gente. São duas coisas que eu amo, né? Principalmente na Lume, eu falo que é quase que o carro-chefe, até o logo da Lume tem um brigadeiro. Eu sei, já experimentei.
tem gente maravilhosa. Então, eu acredito que é algo, por mais que seja simples, mas ele não perde. Ele é o gostinho do nosso país, né? Tanto Sim, um quanto o outro, que a gente gosta, a gente sempre come em festa, em família, né? Brincando, se divertindo. Então, esses dois pratos me traz isso, essa memória, a memória afetiva de estar numa festa, porque o brigadeiro fala muito sobre isso, né? Sobre exato. aniversário, sobre festejar, a coxinha, sobre é uma comida rápida ali, mas é um momento que você tá com outras pessoas, tá? Então é isso que representa para mim esses dois e eu acredito que traz um pouco de quem a Letícia é. E o brigadeiro traz muita alegria, Ai, né, gente? A traz, né? pessoa pode estar triste, mas se ela come um brigadeiro, ela fica rapidinho, ela se alegra. Sim, adoça a vida A nossa vida literalmente, né? realmente muito bom. Então, gente, tá aí o prato, né? O brigadeiro e a coxinha que todo mundo gosta, que alegra a vida de todo mundo, né? Então, nossa, eu tô assim impactada com com o seu depoimento, Lê. Muito obrigada mais uma vez, viu? E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as ouvintes, né, do canal Mulheres Formidáveis e o que significa essa essência hoje? O que significa com essência hoje? Né? Qual a mensagem final que você deixa para as Tá. mulheres e que você fala assim, um pouco dessa essência para as nossas ouvintes, mulheres formidáveis que estão nos acompanhando no nosso canal? Maravilha. Eu tenho falado muito com Deus sobre algo específico, antes de eu falar diretamente para ela, Jo, que Deus ele quer derramar algo novo. Eu creio nesse tempo, de uma nova estação para os filhos, para as filhas dele. Só que muitas vezes, é como na palavra diz, o vinho novo, ele não vai entrar num odre velho, porque o odre velho estoura, né? O odre História. é na época de Jesus, onde colocava o vinho, e o vinho novo fermentava, e aquilo não poderia ser num odre velho, porque ele já estava inflexível. Ele não estufava para aderir a essa fermentação. Exato. E agora o odre novo não, era flexível, então suportava o O novo. novo. Então o que eu quero dizer para você, muitas vezes não é sobre o vinho novo, não é sobre o novo que Deus tem, mas é sobre a nossa estrutura que não está suportando. Então que hoje você se abra para uma nova mentalidade. Você é uma mulher formidável, uma mulher de essência. Então se abra para viver esse novo. Deixa Jesus curar, sabe? Libera perdão, porque perdão é sobre você, não é sobre quem te feriu. Sabe, tudo isso eu posso te falar que quando você se posiciona para que Deus resgate a tua essência, sonhos são realizados, projetos, empresas fluem, finanças fluem, tudo parte de um princípio: liberar perdão, deixar Deus mexer aí, organizar a casa primeiro, para que você viva o extraordinário dele. É isso. Que Ai. coisa linda. E eu tenho tido experiência disso, né? E realmente eu creio nesse novo tempo, nessa nova estação que Deus tem para as suas filhas, para o seu povo, né, Sim. Lê? Muito obrigada mais uma vez. Que lição, que manhã maravilhosa. Ai. E agora a gente está indo pro finalmente, eu quero te presentear. É um mimo, tá? Dos Mulheres Formidáveis. Eu fiz especialmente aqui para você. Nossa, que chique. E tem tudo a ver tem tudo a ver com você. Ai, obrigada, Jô. Bom, Receba vamos com muito carinho abrir. aí do podcast Mulheres Formidáveis. Nossa, gente, que linda. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Tem meu nome, o Salmo 139. Nossa, eu amei. Olha, gente, que lindo. Você é uma mulher formidável, Lê. Ai, obrigada. E você é E uma de mulher de essência. essência. Vamos fazer um brinde? Então, vamos Vamos, brindar vamos. aqui as mulheres de essência e as mulheres Sim. formidáveis. Ai, que lindo. Mais uma vez, muito Obrigada. obrigada. Fiquem com Deus e até o breve.